Vamos inclinar nossas cabeças e vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença, Senhor. Obrigado por mais um dia, por mais um amanhecer. Obrigado pela tua palavra que nos ilumina, que nos ensina e nos mostra o caminho da vitória, Senhor. Obrigado, obrigado por servir a ti, Senhor, com alegria. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossos corações. Tu perdoe todos os nossos pecados, perdoe nossas faltas, Senhor, e venha abençoar mais uma vez esta reunião, abençoar teus filhos, encher-nos do teu Espírito Santo, guiar-nos, Senhor, na vereda da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Ó Pai amado, porque tu tens sido bom para conosco, tens sido maravilhoso, tens nos ensinado, tens nos corrigido, Senhor, e tudo o que queremos é te servir com alegria e te obedecer, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe esta reunião desta manhã de escola dominical, tudo que será ministrado aqui, que seja para a edificação da nossa vida espiritual, Senhor. Cura os que estão enfermos, anima os que estão desanimados, Senhor, e levanta o que está caído. Sim, Pai amado, toma o controle desta reunião, toma domínio, Senhor, nesta casa, o controle de tudo esteja sobre as tuas mãos, Senhor. Toma o teu indigno servo em tuas mãos e fala conosco, pois queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E graças a Deus por estar aqui. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de ceia, amém? Você já está nesse espírito? Amém? Olha, você sabe, o irmão Brana diz que nós somos criadores de atmosfera.
E quando você sabe que vai fazer uma coisa para Deus, que aquele dia é um dia especial, é dia de culto, então você já amanhece na atmosfera do culto. E quando chega na hora do culto, está tudo preparado. Tem espírito para receber o Espírito de Deus. Amém? Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Apenas um versículo para o nosso estudo das 70 semanas de Daniel, e tem muito a ver com essa escritura. Isaías 66, verso 8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Amém. Obrigado, Senhor. Abençoe tua palavra em nossas vidas, Senhor, pois precisamos muito dela, Senhor. Fala com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quem trouxe seus livros, as 70 semanas de Daniel, segunda parte, parágrafo, página 17 e o parágrafo 89. Vocês sabem que todo esse assunto que nós estamos estudando se relaciona com Israel, com o povo de Israel. O tempo todo é falando do plano de Deus para Israel. E Deus se escondeu de Israel, se revelou para nós, né? Está terminando conosco e agora ele está voltando para Israel. E tudo isso foi um processo durante longos anos, onde Israel pagou um preço por ter rejeitado ao Messias. Ainda clamaram uma maldição que caiu sobre eles. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro, deixaram de ser uma nação. Eu quero que você observe Isaías 66, 8, que acabamos de ler. É uma pergunta que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz seus filhos. Então Israel deixou de ser nação. Você diria, quando ela deixou de ser nação? No ano 70 depois de Cristo, depois que Cristo tinha ressuscitado e tratou com seus discípulos e alertou a eles, dizendo que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno, porque Jerusalém seria destruída. E o sábado eles fechavam todas as portas de Jerusalém, ninguém entrava nem saía, porque aquele dia era sagrado. Eles sacrificavam a Deus, adoravam a Deus, guardavam o sábado. Então Jesus disse que a vossa fuga não seja num dia desse. Por quê? Porque estaria tudo fechado e eles não tinham como fugir.
nem no inverno, porque os caminhos estavam bloqueados de neve, não tinha por onde fugir. Então os apóstolos entenderam isso e foram embora pregar o evangelho, Roma e Galácia e todos os países ali na Grécia. Então eles foram embora. E quando essa profecia se cumpriu, no ano 70 depois de Cristo, então o general Tito de Roma sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém e ficou vários dias ali, não deixava ninguém entrar e sair, e eles foram morrendo de fome. Muitas coisas horríveis aconteceram, até que quando eles estavam bem enfraquecidos, o general Tito invadiu, destruiu tudo, e bem ali, nesse ano 70, Israel deixou de ser nação. Bem ali eles tiveram que fugir, se espalharam pelo mundo. Em cada lugar do mundo tem judeu. Aqui em Belém tem judeu, em São Paulo tem judeu, estão espalhados pelo mundo. Tudo para se cumprir quando eles disseram que o sangue de culpa dele caia sobre nós e nossos filhos. Então a maldição veio, eles pagaram um preço caro, eles deixaram de ser nação, e a partir dali Jerusalém começou a ser pisada. Por quê? Porque ia os cruzados, tomava Jerusalém, vinha os bárbaros, tomava Jerusalém, aí vinha, eu estou com o nome de um árabe, você se lembra, irmão Abraão? Saladin, né? Saladin com seu exército veio, invadiu, botou os cruzados para correr. Então e Jerusalém ficou assim. Aí o país que se achava dono de Jerusalém, o mais religioso, preparava um exército, ia lá e botava outro exército para correr. E aí Jerusalém ficou nisso, dominado pelos gentios e pelos árabes, e destruíram tudo que tinha lá. E os judeus ficaram sem nação, ficaram irreconhecíveis como nação, ficaram espalhados pelo mundo inteiro. Mas o sonho deles era voltar a Jerusalém, mas eles não podiam, na mente humana aquilo era impossível. Mas tinha uma profecia que vocês acabaram de ler, que Israel voltaria a ser nação em um dia. Amém? Então, olha o tempo, quase 2000 anos, espalhado, sem nação, sem pátria. Não foi fácil para eles, mas Deus disse que eles voltariam para lá. E quando a figueira florescesse, a figueira é Israel, então não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Então, ele diz aqui, no parágrafo 89, para fazer expiação pela iniquidade. Iniquidade é algo que você tem feito mal quando você sabia mais do que isso, que você não devia fazer. Se eu atender a iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Veja, sua oração, deixa eu parar bem aí. Se eu atender a iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Aí você fica perguntando, poxa, mas por quê? Por que isso? Por que eu passo por isso? Investiga a tua vida. Vai ver se não tem alguma coisa lá que está sendo um atrapalho na tua comunhão com Deus. Vai lá, porque Deus só quer te abençoar. A vontade de Deus é de te abençoar com abundância. A vontade de Deus é que ninguém esteja enfermo. A vontade de Deus é que todos sejam prósperos. A vontade de Deus é que você vença o mundo, que você seja um santo na presença dele. Essa é a vontade de Deus.
Se isso não está acontecendo e tem alguma coisa atrapalhando, pois até tua oração Deus não vai ouvir, porque você está satisfazendo os seus prazeres que não são prazeres de Deus, que não satisfaz. Então tua oração não chega lá. Então ele diz: se eu atender a iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Agora em Zacarias capítulo 13, comecemos no primeiro versículo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma casa aberta. Adiante, poderíamos lê-lo, eu gostaria de marcar isso, de forma tal que vocês o leiam. Porém, agora eu tenho marcado aqui para começar no versículo 6 e terminar no 10. Leiamos agora, isto é, até o 9. E se alguém disser: que feridas são essas em tuas mãos? Dirá ele: aqueles que eu tenho responderá: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Agora Jesus citou essa escritura, vê? Fere ao pastor e serão espalhadas as ovelhas. Porém, note o parágrafo seguinte. Ele apenas citou essa parte, mas veja que na próxima sentença diz, a próxima parte disto: e eu estenderei minhas mãos sobre os pequenos. O quê? O grupo de Benjamim que subiu agora. Eu estenderei minhas mãos sobre os pequenos. Ferir ao pastor. Israel, em primeiro lugar, Israel feriu ao pastor. Dispersou as ovelhas por todo o mundo. Porém, Deus disse: eu estenderei minha mão para alcançar aos pequenos nos últimos dias. Quando? Quando a expiação pela iniquidade haja sido feita, Israel será salvo, cada um deles. Passemos a Isaías, o capítulo 66 de Isaías, e leiamos por um momento e vejamos o que diz Deus acerca de Israel sendo salvo. Quanto tempo tomará para salvar Israel? Observe quão rápido virá no capítulo 66 de Isaías e no versículo 8, se querem lê-lo todo, correto. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Num dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Olha, essa palavra aqui, pasto, está errada. Ela está escrito pasto, mas a palavra não é pasto, é parto. A palavra correta é parto. Tem um S aí dizendo que é pasto. Há uma diferença muito grande. Pasto é gramado, né? E parto é dar luz a um filho. Não está errada essa palavra aí. Então, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Assim que Sião viu que aquele era seu Messias, ela nasceu de novo num só dia. Faz reconciliações pelos pecados e para fazer reconciliações pela iniquidade, imundície. Eles fizeram o que era mal, o que era incorreto.
se fez reconciliação por sua iniquidade. Número 4, para trazer justiça eterna. Essa é a quarta coisa pela qual ele vem, o que ele vem fazer, para trazer a justiça eterna, por fim ao pecado, reconciliação, e para trazer a justiça eterna, quando as transgressões de Israel hajam chegado a seu fim. Quando a transgressão de Israel. Agora, eu quero que vocês capitem isso, porque quando trouxermos a essa mulher e a esse dragão exposto, vocês virão de novo a esta mesma escritura. Esteja seguro de anotá-la. Quando a transgressão de Israel houver terminado, Satanás, que é seu acusador e nosso acusador, Satanás será selado no abismo sem fundo. Quando se trouxer a justiça eterna, algo que não pode terminar. Tudo porque a injustiça haverá terminado. Vamos ao capítulo 20 de Apocalipse e ao versículo 13 por um minuto. E leiamos aqui por um minuto, Apocalipse 20, 13. Não lhes rogo que me perdoe, Apocalipse 1 ao 3. Não vi a marca entre eles, o suor entre meus olhos. Apocalipse capítulo 20, isso é irmão Brana falando. Agora sim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Fazer um eterno, trazer a justiça eterna, Satanás no abismo. E quando ele faz isso, e sela o diabo que tem enganado as pessoas. Agora, vamos mais atrás ao capítulo 12 de Abacuque. Capítulo 12 de Abacuque. Agora vamos ver por que ele selou a esta antiga serpente, para que foi feito, e que toma lugar imediatamente após ele ser selado. Isso me agrada. E a vocês? Nos traz ao conhecimento de algo. Abacuque capítulo 2 e versículo 4. Creio que é isso. Quero ler. Quando isto toma lugar, veja, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em outras palavras, quando o inimigo for posto fora do caminho, tem vindo a justiça eterna. Satanás é selado no abismo, e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Glória a Deus. Vem, irmão. Vem. As mulheres serão damas e os homens serão cavalheiros. Amém? Deixa eu só voltar aqui no parágrafo. No parágrafo 97, eu quero fazer um comentário. Ele diz assim: no meio de Satanás será selado no abismo sem fundo. Quando se trouxer a justiça eterna, algo que não pode terminar. Tudo porque a injustiça haverá terminado. O que é que eu quero dizer com essa injustiça que haverá terminado?
Por enquanto, as pessoas clamam e se revoltam pela injustiça. E elas vão clamar durante um bom tempo, porque a injustiça vai cavalgar aqui na terra até a hora em que Deus tirá-la da terra. Mas enquanto Deus não tirar, não adianta você se revoltar, porque você vai ver muita injustiça. Nós estamos tendo um governo aí que está tentando botar as coisas em ordem. Mas você pode ver que por fora já estão trabalhando. Já explodiram um viaduto aqui. Ele está ameaçado de cair. Já tocaram fogo em ônibus. Vai haver terrorismo em muito lugar. Você acha que um homem vai colocar a justiça? Não, ele não pode. Ele pode amenizar. Ele pode segurar muita coisa, assim ele pode. Nós temos tudo, na nossa nação nunca teve uma reviravolta como temos hoje. Nós temos homens de peso que têm provado não só com palavras, mas com atitude do que eles são capazes de fazer contra a injustiça. Que Deus abençoe eles. Eles vão fazer sim muitas coisas boas, mas eles não conseguem acabar com a injustiça. Porque a injustiça só quem acaba é Deus quando chegar aquele dia. Mas enquanto existir um mundo de pecado, haverá a injustiça. Então, a nossa confiança, toda a nossa esperança está em Deus. Que Deus abençoe nossos governantes, que eles segurem o máximo que puder, porque nós vamos ser favorecidos, quer você queira ou não. As nossas portas vão poder permanecer abertas por mais uns dias ainda, porque elas já estavam a caminho de ser fechadas, vocês sabem disso. O sistema que estava aí podre, imoral, fedido, estava trabalhando para acabar com a moral, para acabar com a família, para acabar com a sociedade. Ele estava indo a 100 por hora. Eles já tinham comprado juízes, a autoridade, eles pensavam que eles iam dominar tudo. Mas de repente Deus deu uma olhadinha para o Brasil e mudou o quadro rapidinho. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele tem uma noiva nesta nação que ama ele e ele ama a noiva. Então para nós que beleza. Que beleza. Agora que você aproveite a sua liberdade. Que você honre a liberdade que Deus está te dando. Que você não faça o que certos crentes estão fazendo aí não. Que estão brincando com Deus, que não respeitam o seu pastor. Você sabe quando é que você desrespeita seu pastor? Quando o pastor já pregou 1000 vezes aquilo na tua cabeça e amanhã você resolve fazer diferente do que ele pregou. E você passa bem na frente dele e diz assim, não estou nem aí para ele. Eu vi o pastor fulano de tal dizer isso, teu pastor sou eu aqui. Teu pastor aqui não é Francisquinho, não é César, não é Cláudio, não é nenhum desses homens. Teu pastor aqui é pastor Dário. A voz que Deus está usando para falar contigo é do pastor Dário. Se Deus te quisesse nessas igrejas, você estava lá se congregando. Você tinha que ouvir lá, mas é aqui que você tem que ouvir. Então respeite seu pastor para que tu sejas abençoado. Eu estou dizendo isso porque eu vi um testemunho tremendo ontem. Tremendo um testemunho. Pessoas que num tempo estavam desviadas, estavam no mundo, mas quando viram que eu vinha chegando perto, essas pessoas disseram, meu Deus, o pastor Dário. Aí ela disse, eu procurei um buraco para me esconder. O que é isso? Respeito. Eu estava pregando lá no bairro da Guanabara, há muitos anos, acho que já deve ter uns 20 anos atrás, ou menos, por aí assim, pregando no bairro da Guanabara.
E eu no microfone pregando aqui, e o povo ouvindo, e as pessoas passavam no nosso meio, porque era no meio da rua, as pessoas passavam, e tinha mulheres de shortinho, de sutiã, passavam, nem sentiu nada, mortinha da Silva, mas apareceu uma lá que ainda tinha algo vivo dentro dela. Uma mulher vinha com o marido, que quando ela olhou e viu que estava no meio de um culto, ela disse: pelo amor de Deus, tira a tua camisa e me cobre. Ela estava só de sutiã e de short. Essa mulher se cobriu e passou assim. Se uma ímpia teve respeito por um ministério, e gente aqui dentro não tem respeito pelo seu pastor, que condição está a vida espiritual dessas pessoas? Se um ímpio teme mais do que um que está dizendo que está na mensagem, e quando quer veste a roupa que quer e passa na frente do pastor desfilando, estão mortas essas pessoas, ou estão dormindo. Tomara que estejam dormindo, que possam se acordar. Temor e tremor é o que temos que sentir na presença de Deus. O apóstolo São Paulo chamou para um sacerdote de parede branqueada, deram um tapa em Paulo, mas quando disseram para Paulo: ele é um sacerdote, Paulo, ele disse: me perdoa, eu não sabia que tu eras um sacerdote, me perdoa. Paulo pensava que era um homem comum, mas quando disseram para ele que era um sacerdote, ele disse: me perdoa, eu não sabia que você era um sacerdote. Respeito. Amém? Amém. Onde é que eu estava? Sento aí. Eu voltei lá na injustiça, não foi? A injustiça é quando vai ser tirada da terra. Mas enquanto ela não for tirada, nós vamos ver muita injustiça nessa terra. E se Deus está fazendo alguma coisa ainda nesta nação, é por causa da noiva. Ele está protegendo a noiva. Mas que você honre isso. Que você tenha temor do que Deus está fazendo. Porque os próprios homens, os próprios políticos, as próprias autoridades desse país, eles ainda não sabem explicar o que aconteceu no Brasil. Eu vi o presidente dizendo: na história desta nação, não teve um presidente que fizesse uma campanha para gastar o que eu gastei. Só isso assim, ainda devolveu o dinheiro. E o outro que disputou gastou bilhões e está endividado. Eles não sabem explicar isso, eles estão lá, mas nós sabemos que Deus está no controle do barco, amém? Ele é autor de todas essas coisas. Que você tenha temor e tremor, porque chegará um tempo que não haverá mais misericórdia, ela estará encerrada. Se você tem que fazer alguma coisa para Deus, faça hoje e faça agora. Aleluia. 102. Bem, agora o milênio então estará estabelecido. Isso é quando o milênio, quando a cidade será edificada. 4. Eu tinha ao redor de 6 escrituras, mas porém nós apressaremos. Agora, quando regressarmos, eu tomarei estas outras escrituras. Porém, apenas lhes darei uma ideia geral. Número 5. Para selar a visão e a profecia. O anjo vem para selar a visão e a profecia. Oh, desculpe-me. Não quero dizer isso. Perdoe-me. Eu não quero dizer isso. Realmente não quis. Não. Um homem sem unção, vê. O homem disse: veja, você aqui, que as visões e a profecia sempre foram permitidas
a igreja judia e disse: desde Daniel para cá, quando vem Daniel, significava que eles não teriam mais visões ou mais profecias. Disse que todas essas coisas que eles falam hoje de ter visões e profecias eram tudo coisas do diabo, que não havia tal coisa como visões e profecias. Irmão, houve dezenas de profetas depois de Daniel. Houve um João Batista, Jesus Cristo, houve os profetas para o Novo Testamento, houve visões, houve anjos. Como pode um homem no mundo dizer tal coisa? Porém, veja você, isso é com um motivo egoísta, para tratando de injetar algo às pessoas para fazê-lo uma doutrina de igreja, uma coisinha pequena para que venha a ser uma realidade para a gente. E se as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, elas serão enganadas por isso. Ponto. Vamos mexer nisso aí. Deixa eu repetir isso para você. Se as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, elas serão enganadas por isso. Agora você vê a necessidade que um cristão tem de ser batizado com o Espírito Santo? Se ele não tiver o Espírito Santo, ele será enganado. A única coisa que te livra do engano é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o selo de Deus, e você não tendo o selo de Deus, então você tem a marca da besta. E aí entra o desespero da alma. E a única maneira de você ter o Espírito Santo é lendo a Bíblia e orando. Amém? É lendo a Bíblia e orando. É lendo a Bíblia e orando. É dizer: Senhor, me dá do teu Espírito. Eu não quero nada com esse mundo velho. Eu quero contigo. Mas enquanto você ficar dividido entre Deus e o mundo e perdendo as suas horas e horas, enchendo a sua cabeça de minhoca, não espere Espírito Santo, que ele não vem num coração mundano, ele vem num coração rendido. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, se você se humilhar e buscar com lágrimas no coração, verdadeiramente ele virá até você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, elas serão enganadas por isso. Agora, não tomemos o que diga homem algum. Amém? Falando nisso aqui, não perca o culto de hoje à noite. Eu passei a semana preparando uma mensagem para o culto de ceia, e vocês vão ler aqui o que é que é vocês que vão ler hoje o que é que a mensagem diz. Eu quero que você leia para você dizer: é o pastor Dário. Não, foi o profeta que falou. Amém? Então ele diz assim: não tomemos o que diga homem algum. Deu para perceber isso? Eu diria ainda mais, eu daria mais ênfase a isso. Mas a igreja do fulano faz isso. Igreja não segue igreja, igreja segue Deus, segue sua palavra, segue o Espírito Santo. Mas é a maior igreja do Brasil. O meu Deus é maior do que o Brasil. A palavra é maior do que o mundo, do que o universo, porque até o universo foi criado pela palavra. Então ele é maior do que o universo. Aleluia. Eu espero que isso entre na tua quinta costela, que
que tu pare de olhar para o lado. Você não pode confiar nem em crente velho aqui dentro. Tem crente que está velho, que não se converte à sua vida, e você, como novo convertido, se agrega a ele. Você vai morrer. Olha a palavra, ouça o que o mensageiro está dizendo. Não fuja disto. Mombrana diz: a fé para o rapto estão nas mensagens. Você quer ser arrebatado? Então não olhe igreja, não olhe irmãos, olhe a mensagem, o que ela diz ao teu coração. Não tomemos o que diga homem algum. Agora não há escritura para provar isso. Como posso eu tomar isso? Bom, encontremos o que é realmente o selo. Observe, ele vem fazer isso para selar a visão e a profecia. Agora, regressemos ao livro de Daniel, onde estávamos. No livro de Daniel encontraremos o que diz. Agora, regressemos ao capítulo 12 de Daniel. Agora, enquanto buscamos a Daniel 12, agora podemos começar a ler. Quando você for para a sua casa, quero que comece a ler desde o versículo 1. Leiamos do versículo 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Agora isto é no tempo final. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, se levanta, quando ele toma lugar, até aquele tempo. Não no tempo que tomou os muros de Jerusalém. Isso foi somente naquele lugar. Observe quando esse anticristo, esse príncipe que haveria de vir, vigie quando ele vem, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Aleluia! Teu povo Israel estará escrito num livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Deixa eu parar bem aqui para dar mais luz a este assunto. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isto aqui é a segunda ressurreição. Isto não é a ressurreição do rapto. Porque os que ressuscitam para o rapto não vão ressuscitar para julgamento nenhum, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Amém? Se não há condenação, não há julgamento. Então há uma primeira ressurreição, que é aqueles que se encontram com os que estão vivos e serão arrebatados no abrir e piscar de olho. Isso é o arrebatamento. Essa ressurreição que você está lendo aqui, ela vai ressuscitar para o julgamento. Então ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como podia isso ser quando Tito tomou os muros de Jerusalém? Como podia ser? Não poderia ser. Veja, ele está falando do tempo final na ressurreição. É isso correto? Agora, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e aos que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Ouçam, aqui está o selo verdadeiro e real. E tu, Daniel, fecha estas palavras
e sela este livro até o fim do tempo. Que é, aleluia, ouvei vocês, classe, esta revelação de Jesus Cristo e de seu poder, de sua vinda e do tempo do fim, foi selado até este tempo. Isto é o que ele vem fazer, está escondido dos eruditos. Não é de se admirar que eles queiram aplicar o selo ali atrás, aqueles profetas e tudo ali atrás. Não será capaz de suster água, porém esta visão tem estado selada até agora mesmo. E aí é onde eu estou colocando minha fé, que Deus revelará essas 70 semanas. Amém? Célio, ele disse, até o tempo do fim, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O que fez ele? Para selar a visão e a profecia. Daniel havia profetizado essas coisas. Ele o havia visto numa visão. E o anjo desceu para selar a visão e para selar a profecia. Eles podem ler isto, porém não podem entender até o tempo do fim. O tempo do fim, que é o tempo do fim? O final da 70ª semana, quando esse príncipe anticristo será revelado neste tempo, fazendo-se Deus. Como sabemos que isso está selado até o tempo? Daniel acaba de passar. Este é o último capítulo de Daniel. A irmã Simpson me disse esta tarde, ela disse, irmão Brana, eu li todo o livro de Daniel. Eu quando terminei, sabia tanto quanto quando comecei. Aqui está, irmã Simpson. Se você está aqui esta noite, eu creio que a vejo assentada por ali. Eu nunca disse nada no carro de reboque. Me mantive quieto, porque pensei que talvez eu chegaria a isso. Porém, a visão que Daniel havia visto ali embaixo, ao lado do rio, foi selada até o tempo do fim. E permitam-me continuar e lê-lo aqui, vem? E tu, Daniel, feche estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, uma desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Agora ouçam, isso aqui é para terminar. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, agora estamos captando correto, exatamente correto, tempos e metade de um tempo. Agora vigiemos quando chegarmos às 70 semanas de Daniel, como sai isso. Isso é quando os mistérios serão revelados. Tempos e metade de um tempo. Ele, pronome pessoal agora, o anticristo, será completado para acabar de destruir o poder do povo santo. Isso é quando ele rompe seu pacto na metade da semana. Uma observação para vocês que estão lendo. O povo santo que ele está falando aqui não é mais nós não. Aqui é os judeus, é os 144 mil selados. Não tem nada a ver conosco. O anticristo vai romper esse pacto. Ele diz assim, completado para acabar de destruir o poder do povo santo. Isso é quando ele rompe seu pacto na metade da semana, e todas essas coisas serão cumpridas. Amém?
Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do... Som. Deixa eu ler de novo. Vocês têm que acompanhar a leitura, hein? Você tem que entrar na atmosfera. Você tem que entrar no estudo. Você não tem que ser só o leitor. A coisa está fazendo e você está vivendo. Então, se a igreja diz sim, você é a igreja. Então diz sim. Amém? Então ele diz assim. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do... Agora encaixou. Você tem que entrar no assunto. Você não lê só por ler. Você vive aquilo, amém? Oh, não esqueça isso, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Como é que se adquire sabedoria? Vocês sabem? Quem poderia dizer em voz alta como se adquire a sabedoria? Como? Eu queria ouvir a igreja dizendo isso. Como se adquire sabedoria? Temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você tem sabedoria. Você sabe o que aquelas duas mulheres tinham? Sabedoria. Quando muitos ignoraram, quando aquela irmãzinha viu o pastor dar e ela queria se esconder num buraco. Isso é sabedoria. Porque tem pessoas aqui que são capazes de vir falar comigo de bermuda, sem camisa, e tudo que vê é o irmão Dário. Eles não conseguem ver o ministério. Preciso de sabedoria. O pastor está pregando, não corte o cabelo, elas vão e cortam. Não tem sabedoria. Elas não conseguem ver Deus aqui, elas só conseguem ver um homem. Se lembre que a multidão cercava Jesus, mas ninguém recebia a virtude dele. Mas aquela mulher sabia quem era Jesus e recebeu virtude dele. O povo sabia quem era Pedro, e por saber o que Pedro era, o que Pedro representava, a Bíblia diz que eles pegavam o coxo numa maca, esperava Pedro passar, e eles queriam que pelo menos a sombra de Pedro trocasse no coxo. Quando a sombra de Pedro passava e tocava no coxo, o coxo levantava. Aleluia! Porque eles sabiam o que Pedro significava para eles. Você sabe o que Paulo fazia? Quando alguém dizia: Paulo, tem um fulano distante, eu vim a cavalo, estou cansado, não dá tempo para tu ires lá, Paulo, talvez tu esteja cansado também. Paulo pegava o lenço dele: toma, leva o meu lenço e põe em cima dele lá. Você não crê que esses dias estão aí? Então abra teus olhos e teme a Deus. Eles pegavam os lenços de Paulo e colocavam sobre o enfermo. A sombra de Pedro, as pessoas passavam. Quando a sombra batia no paralítico, ele levantava. Ou você acha que esses dias não estão voltando? Se você não crê nisso, você nunca verá isso. Mas esses dias já chegaram, eles estão aí. Falta abrir os olhos, falta prestar atenção, que a igreja primitiva está aí. Amém?
Mauro trouxe um companheiro lá do seu trabalho, que é da igreja quadrangular. Era companheiro ou é teu irmão? Conhecido teu. Veio com uma equipe lá assistir o culto. Quadrangular entende muito bem de igreja, de denominação. No dia que ele entrou aqui, a maior pregação que ele ouviu foi a maneira como as irmãs se vestem, seus cabelos compridos. Quando ele saiu daqui, ele disse: eu não sei se eu vou dormir essa noite. E o Mauro disse: por quê? Porque eu não pensei que existia uma igreja primitiva nessa era que estamos vivendo. Oh, glória a Deus! Não foi eu que disse, não. Não foi eu que disse, foi o ímpio, um denominacional. Ele disse: eu não sei se eu vou dormir. Ele disse: ainda mais com aquela pregação. Eu pensei que isso não existia mais. Irmãos, isso está escondido no sábio entendido. Esse monte de religião não sabe o que Deus está fazendo neste lugar. Quando Jesus estava num corpo de carne, as igrejas não sabiam que ele estava lá. A Bíblia diz em João capítulo 1, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E ele disse: Elias veio e não viram. E Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não viram Elias, não viram esta mensagem. O rapto vai acontecer e depois eles vão dizer: e havia uma mensagem, havia um profeta, eu nem sabia, mas falaram e eles não viram. Deus escondeu dos sábios entendidos. Agora o maior cego é o que está aqui dentro, que não está vendo e Deus falando, que perdeu o temor pelo seu pastor, que olha para ele apenas um irmão e nada mais, não é mais do que isso. Mas o povo lá atrás olhou para Paulo, o centurião romano, que era um ímpio, adorador de ídolos. Ele disse: Senhor, o meu servo está enfermo e eu não quero que tu vá lá, porque eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas eu sei que eu tenho uma centena de soldados e eu digo para eles: faz isso, eles fazem. Eu digo: faz aquilo, eles fazem, porque eu sou uma autoridade. E eu reconheço, Senhor, que tu és uma autoridade, e sei que se tu disseres alguma coisa, o meu criado vai estar curado. Ele era um soldado romano, ele reconheceu quem era Jesus. Os líderes religiosos chamaram para Jesus: tu és um Beelzebul. Era assim que eles viam Jesus. Mas um ímpio, um pagão, disse: tu tens autoridade, o que tu falar vai acontecer. Você precisa saber o que o seu pastor representa para você. Ou você ainda não viu o que é essa mensagem? Você não viu o que é essa mensagem? Havia um homem que andava com o irmão Brana e ele tinha câncer na orelha, mas ele tinha tanto respeito pelo irmão Brana que ele tinha vergonha de pedir para o irmão Brana orar pela sua orelha. Ele tinha muito respeito pelo irmão Brana, até que uma hora ele indo numa caçada, o irmão Brana disse: fulano, tu tens um grande problema na tua orelha. Não tem debaixo da cabeça? Disse: tenho. E você estava com vergonha que eu orasse por você? Era, irmão Brana, eu estava com vergonha. E tanto respeito que ele tinha pelo profeta. Ele disse: meu precioso irmão, tu estás curado. Quando um pai de família
não dá mais conta da sua casa, é hora dele ir embora. Quando eu não der mais conta desta igreja, é hora de eu ir embora. Mas sabe por que eu ainda não fui? Sabe por que eu não peguei minha esposa e fui embora? Porque eu ainda vejo filhos de Deus aqui dentro. Eu tenho pessoas que me respeitam, eu tenho pessoas que me amam, e são elas que me seguram aqui. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E os sábios, eles temem a Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Que Deus nos abençoe, que você não deixe isso aqui, leve com você no teu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Existe um prazer maior do que estar aos pés de Jesus? Não, não há. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. De pé agora, perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei.
adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és bom. Tu és tão bom que tu ainda fala conosco. De outra maneira, tu não falarias mais. Não haveria mais unção, não haveria mais inspiração. Seria algo muito sem graça, sem sentido. Mas tu ainda fala conosco. E nós devemos crer nisso, em tudo que foi falado aqui, Senhor. Que possamos quebrar esse coração duro que tem dentro de nós. Que possamos nos render a Ti em humildade. E reconhecer que somos totalmente dependentes de Ti. Nossos prazeres e deleites desta vida são morte. São morte. Mas os Teus preceitos são vida. E vida com abundância, Senhor. É o que o Senhor tem nos dado nesta casa. Tem nos dado uma razão para viver. Tem nos dado uma razão para vencer. Tem nos dado uma razão para continuar, Senhor. Tu és a nossa razão de tudo, Senhor. Tu és o nosso motivo de viver. Tu és a razão da nossa alegria. Obrigado, Pai. Perdoa-nos, nos abençoa. Nesta noite vamos cercar a Tua mesa e queremos lembrar aquele dia no Calvário, o que o Senhor fez por nós, Senhor. Que haja temor e tremor em nossos corações. Que não possamos ser indiferentes ao que o Senhor está fazendo, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa o nosso retorno para casa. Se houver uma oportunidade, queremos estar aqui no fim desse dia, te adorando e te louvando. Abençoa teus filhos, o retorno de cada um para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Cumprimente seu irmão, diga a Deus te abençoe.